Juízes, o capítulo 10. Eu gostaria de começar lendo. Nós vamos dividir primeiro versículos 1 e 2, que já está aí. E diz assim: depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodó, parece uns Teletubbies, né? Levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Eu procurei algumas coisas sobre Tolá e não encontrei muita coisa na Bíblia. Encontrei referências genealógicas, né? E algumas um pouco confusas, lá em Números 26, 23. Mas, pelo que eu entendi, ele era filho de outra pessoa chamada Puá, ou Puvá, enfim, tem as versões fazem essas diferenças aí. Mas não tem muitas coisas a respeito dele. Versículos 3 a 5, muito obrigado, traz um pouco da história de Jair. Depois de Tolá, veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Sobre Jair, eu já encontrei um pouco mais sobre a história dele, mas coisas que falavam basicamente isso mesmo, que os filhos dele governavam essas cidades. Alguns falam em 27, outros em 30, enfim. Mas ele era gileadita e julgou a Israel durante 22 anos. Somando então esse período, deu aí 45 anos, né? Entre a história de Abimeleque, né? Que aquela história que a gente viu, que foi morto com uma pedrada, e não foi qualquer pedra, né? Eles diziam que a pedra de moinho era relativamente grande, então, ou foi morto com a espadada, porque ele não aceitou ser morto por uma mulher, né? Enfim, pediu para o servo dele matá-lo, mas ia morrer de qualquer jeito. E aí a gente continua o capítulo. Vamos ler o restante do capítulo. Mais uma vez os israelitas fizeram... Deixa eu ler aqui, porque aqui eu tenho umas dificuldades aqui por causa da persiana. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia mesmo. Vou pegar a versão em NVI para não ficar muito diferente. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins e aos postes sagrados, e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram.
Durante 18 anos oprimiram a todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não, ela mesma. Por isso não os livrarei mais. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo falando conosco. E nós precisamos do Teu Espírito Santo nos fazendo ouvir, Senhor. Fala conosco e faz-nos ouvir, ó Deus, a Tua voz. Porque independente do que eu penso, independente do que eu acho, independente das palavras até que saírem da minha boca, Senhor, o Teu Espírito Santo pode falar profundamente a cada coração, Senhor. Faz real, Senhor, essa palavra, faz viva, Deus, em cada um de nós, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Esse povo do Antigo Testamento era triste, né, gente? Esse povo que viveu nessa época aqui, na época de Juízes em especial, era sofrível, lamentável. É impressionante como Deus os livrava tanto, fazia tantas coisas no meio dele, e mesmo assim passava um pouco de tempo e estava lá eles de volta aos mesmos pecados que faziam eles sofrerem. E aqui eu parei de propósito nesse versículo, porque é o momento que Deus fala: olha, eu não vou mais livrar vocês. No versículo seguinte, ele ainda fala assim: ó, clamem aos deuses que vocês escolheram e que eles os livrem nessa hora de desespero. E se tivesse parado por aí? Para começo de conversa, nós não estaríamos aqui, né? Talvez eu estivesse, né, sei lá, ou outra pessoa, não sei se Deus faria outra civilização, criaria outro, né? E aí falaria, e aí talvez até contasse na Bíblia deles, né, a história desse povo. E aí falei, e assim terminou a história do ser humano no planeta Terra, que começou lá no Jardim do Éden e acabou aí. Mas a história continua. E no versículo 15 diz: os israelitas, porém, disseram ao Senhor, chorões: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Aqui eu não sei como o texto aqui traz a história começando de um lado a leste do Jordão,
né, na parte oriental. E ali onde era a tribo de Manassés, onde a tribo de Manassés ficou, ela não passou o Jordão, ela teve a sua propriedade, né, assim, dada a propriedade, né, a parte da terra que pertencia, né, que foi escolhida para Manassés, ficava do outro lado do Jordão. E aí eles até atravessaram o Jordão na época das lutas, né, para lutar junto ao povo, né, e tal, ao povo de Israel, mas as propriedades deles ficaram lá daquele lado. E foi o primeiro povo a ser atacado. Mas depois o ataque continuou, passou o Jordão e foi atingir lá ao povo de Judá, que ficava do outro lado, na outra margem. E aí eu estava falando que o povo de Israel era um povo muito triste, quer dizer, a humanidade naquela época, né? A humanidade, ela não tinha a consciência que nós temos hoje. Ela não tinha a consciência do transcendente que nós temos hoje. Ela não tinha as informações que nós temos a respeito da fé, né? Então, era um povo que era muito baseado no que vê. Eles faziam para si deuses que eles pudessem ver. Os Baalins eram isso, né? Aqui, né, o texto fala sobre os Baalins, né? Enfim, fala sobre outros deuses que eles serviram, mas dá um destaque especial para os Baalins. Que eram deuses que eles faziam, né? Então, no versículo 10 aqui, então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Que eram deuses que eles faziam, que eles poderiam carregar com eles, que eles poderiam levar para onde que eles poderiam ter acesso, que eles poderiam ver, que eles poderiam tocar, né? Deus não, Deus eles não podiam ver, não podiam tocar, o Deus de Israel. Baal era um termo um pouco genérico, que significava Senhor, e que ou poderia ser traduzido também, era a versão masculina dos deuses. Tinha Astarote também, que era uma versão feminina. Os deuses femininos geralmente eram chamados de Astarotes. E Baal, de onde vem o termo Baalim, que é o plural de Baal. Quando você tem muitos Baals, você tem Baalim. Então o povo faziam esses deuses, né, assim, que eram figuras masculinas, que eles podiam ver, que eles poderiam saber onde estava, que eles poderiam se ver ali, olhar, estou desesperado, meu Deus, não, está ali, ele está ali. Então eles se socorriam através desses deuses. As pessoas daquela época, eles não tinham, né, o acesso à fé que nós temos hoje, as explicações que nós temos, né, a elucidação através de Jesus, que veio nos mostrar, que veio nos trazer o reino de Deus, o Espírito Santo, que veio nos capacitar para viver uma vida plena em Cristo. Eles não tinham isso. Então eles viviam baseado no que poderiam ver. O Espírito Santo nos dá essa condição, sabe, de sermos transcendentes. Alguns exemplos de pessoas que eram cheias, que em dados momentos eram cheias do Espírito Santo no Antigo Testamento, faziam coisas extraordinárias, sabe, se devotavam ao Senhor de maneira impressionante. Mas o Espírito Santo não havia sido derramado como é derramado em nossos tempos. Então eles se voltavam porque eles poderiam ver. E era lamentável ver a situação desse povo, que volta e meia fazia isso, tendo o Senhor à disposição, o Senhor verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, à disposição deles para que eles o servissem e recebessem dele tudo aquilo que o Senhor já havia prometido, e tendo demonstrado a eles tudo aquilo que o Senhor já tinha demonstrado.
que havia uma vida que valeria a pena ser vivida se eles se mantivessem aos pés do Senhor. Mas eu louvo a Deus porque esse tempo passou e nós vivemos um tempo diferente. E hoje nós não somos mais assim. Graças a Deus que nós conseguimos manter uma vida tão longe dessa realidade, não é verdade? Não, né? Parece que nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Continuamos sendo o mesmo tipo de gente que volta e meia precisa se voltar para o que os olhos podem ver, para aquilo que as mãos podem carregar. Nós somos tão iguais a eles que os nossos baalins de hoje, quer dizer que hoje os baalins daquela época estão presentes de outras formas. Vamos apresentar algumas formas que os baalins se apresentam hoje. Eu ia deixar por último o celular, né? Eu ia deixar por último, né? Mas enfim. Vamos lá. Quem não se sente, sabe, desprotegido, quem não se sente, sabe, à mercê das aleatoriedades, quando sai de casa e esquece o celular, né? É impressionante como isso ganhou. A gente literalmente fala com ele, né? E tem a, como é que é? Siri, né? Gypsy e tal, enfim. E ele responde, e quando a gente quer saber alguma coisa, a gente fala, ok, Google, né? Tá aqui, tá reconhecendo? Como adorar? Né? Como agradar a Deus? Ele não conseguiu dar essa informação, não. Peraí. Deixa eu ver aqui se ele consegue me dar alguma coisa assim. Opa, peraí. Não, ele não tem resposta para isso. Ele poderia até dar alguma resposta, talvez, né? Mas ele não teve resposta para isso. Outro baalim que a gente tem é em forma de papel. Ou tá aqui também, né? Tá dentro desse baalim, outros baalins. Quando a gente vai lá e consulta o extrato no banco e tá lá, tem uma reserva boa, né? Tô tranquilo. Quando a gente, né? O nosso carro às vezes é o nosso baalim, a nossa televisão, enfim. É impressionante como essas coisas nos prendem, nos fazem e viram nossos senhores. Nós somos escravos de tantas coisas. Nós falamos tanto sobre a escravidão das drogas, né? Nós somos escravos das drogas. E é uma preocupação tão presente nos nossos dias. A gente não se dá conta de que o que escraviza realmente o ser humano não são as drogas, não é a maconha, o demônio. O que escraviza realmente o ser humano está dentro dele. É uma necessidade de tornar presente, de tornar palpável ou de fugir
de uma realidade que a gente não consegue lidar com ela, porque tudo que está presente, tudo que está palpável, não consegue trazer para a gente satisfação realmente. Então vem as drogas, mas se não tivessem as drogas, teria o álcool, que também é uma droga, né? Ou o cigarro. Se não tivesse nada disso, teria a internet, teria a pornografia. Se não tivesse nada disso, teria televisão. Se não tivesse nada disso, teria a comida. Se não tivesse isso também, sei lá, teria as próprias relações humanas. A fama. O importante é que toda vez que nós colocamos na nossa vida, nos tornamos dependentes de algo que não é o Senhor, nós estamos criando balins para nós. Que Deus nos livre, por exemplo, de criar os balins como nossos cônjuges. E você vê que isso acontece com muita frequência. Quando alguém perde um parceiro e diz que a vida não faz mais sentido, ou quando a gente perde alguém próximo mesmo. Quando Deus vira para os israelitas aqui e diz: olha, por isso eu não vou mais livrar vocês. Eu acho que aí eles se dão conta de que, eles já tinham tentado os balins, aquelas coisas todas, e aí eles se dão conta de que não tem mais nada, não tem mais para onde correr. E a última âncora de segurança, que era o Deus verdadeiro, se foi. Agora, pronto, não tem mais para nada, não tem mais para onde correr. E aí só sobra o desespero. E aí, diante do desespero, o Senhor olha para eles e se compadece deles. O Senhor mostra que os ama, além do que eles possam pecar, além do que eles possam desagradar a Deus. O Senhor está com seus olhos não apenas atentos para o pecado que eles cometem, mas para o sofrimento deles. Mas aquele momento, e isso pode se passar nas nossas vidas, eu esqueci agora de quem é a frase. Tem um teólogo que disse: quando Deus for tudo, é isso aqui, você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Timothy Keller. Eu vejo aquele ato de Deus de dizer: olha, eu não vou mais livrar vocês, como um ato de misericórdia,
para que o povo entrasse em desespero mesmo e percebesse que aí eles não tinham mais para onde correr, que Deus era tudo que eles tinham de fato. E, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, sabe? Se for necessário, que chegue ao ponto dele ser tudo o que nós temos, para que nós reconheçamos que ele é tudo o que nós precisamos. Eu estava comentando esses dias, aqui na quinta-feira, que eu tenho um problema com aquela história de que Deus tem que ser o primeiro na sua vida. E aí eu continuei a refletir sobre isso, a gente discutiu um pouco. E a questão não é que ele não pode ser o primeiro, Deus tem que ser o primeiro mesmo, sabe? As outras coisas ficam abaixo. Mas ele não pode ser só o primeiro. Além de o primeiro, sabe, além do governante, ele tem que ser tudo. O governante é o papel que ele assume, a função que ele assume na sua vida. Mas sabe, o segundo lugar, eu não sei o que vai estar no segundo lugar, vamos dizer, né, a família, né, tem um, né, assim, tem um padrão, né, uma hierarquização padrão: Deus, família, a igreja, né, a obra, essa hierarquia. Mas independente do que seja, o que está em segundo lugar tem que estar em Deus. O que está em terceiro lugar tem que estar em Deus. Sabe, o que está em quarto lugar tem que estar em Deus. Tudo que você faz, o seu trabalho tem que ser para Deus. A sua família tem que ser para Deus. O seu dia a dia, o seu caminhar, o seu dirigir tem que ser para Deus. Deus tem que ser tudo o que você tem. E para que isso aconteça, você não precisa perder tudo o que você tem, porque tudo que você tem não é teu. Tudo que você tem que ser de Deus. A sua própria vida, o seu jeito de falar, as palavras que saem da sua boca, tem que vir dele, tem que voltar para ele, tem que ser para ele. E quando isso não acontece, algumas pessoas, né, algumas teologias dizem que nós estamos vivendo o tempo da graça e por isso a gente não sofre mais as consequências do Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, eu vejo o povo de Deus tão oprimido por seus baalins, sabe? Sofrendo tanto por coisas que não deveriam nos fazer sofrer. Eu nos convido a dependermos menos das coisas do que os nossos olhos podem ver, para realmente andarmos por fé e focarmos, como diz lá em Colossenses 3, das coisas que são do alto. E que o Senhor nos dê a graça de fazermos isso, de vivermos assim, e que, se necessário, nós tenhamos a sensibilidade de ouvir Deus dizendo: é assim que você quer? Então tá, eu não vou mais com você. Mas que isso gere um desespero em nós tamanho, sabe, que nos faça voltar para Deus completamente e nos entregarmos totalmente para o Senhor. Porque o que importa não é vivermos uma vida segundo os moldes daqui, que diz o que é felicidade, e sim vivermos para Cristo, independente do seu conceito de felicidade, porque a verdadeira paz só está nele, a verdadeira felicidade está em Cristo. Amém? Senhor, nós te abandonamos tão facilmente, Deus, mesmo tendo o Teu Espírito Santo falando tão ardentemente em nossos corações, mesmo tendo o exemplo de Cristo Jesus, que veio resgatar, restaurar, Senhor, a humanidade para andar contigo, nós nos voltamos tão facilmente, Deus, para que os nossos olhos podem ver, nós não conseguimos, Senhor, nos afastar disso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, faz-nos enxergar as nossas verdadeiras motivações
para que possamos, Senhor, pedir a Ti que nos dê as motivações corretas. Senhor, faz-nos ver, Deus, onde estão os nossos ídolos, o que realmente, Senhor amado, tem sido os nossos pontos de apoio, sobre o que nós estamos construindo as nossas edificações, Senhor, sobre o que está edificado as nossas vidas, que possamos enxergar isso, ó Deus, e o Teu Espírito Santo nos capacite a edificarmos sobre a rocha verdadeira que é Cristo Jesus, ó Deus. Fala conosco, Deus, que o Senhor tenha misericórdia como teve daquele povo, Deus, que a Tua misericórdia seja demonstrada, inclusive, Senhor, na Tua disciplina, Deus, nos fazendo enxergar, Deus. Deus, o Teu amor nos constrange. Muitas vezes nós não precisamos, Senhor, sermos impactados a tal ponto, Deus, com o juízo. Mas, Senhor, se for necessário, Deus, nós queremos andar contigo, nós queremos estar em Ti, nós queremos viver para Ti. Então, Senhor, a nossa oração, Deus, seja como a daquele povo, que é: Senhor, faz o que o Senhor quiser com a gente, mas perdoa os nossos pecados e nos deixe caminhar contigo, receber do Teu amor, da Tua paz, da Tua vida, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor.